Série de flashbacks em que Kratos foi um capitão militar no exército de Esparta, um guerreiro feroz que guiava seu exército através de muitas vitórias, até que ele encontra com uma horda de invasores bárbaros. O espartano é oprimido pelo grande número de inimigos e está prestes a ser morto pelo rei bárbaro, quando em um momento de desespero, ele clama pelo deus da guerra, Ares, e jurando ter uma vida de servidão a Ares, se ele livrá-lo da morte e dá-lo poder para acabar com os inimigos. Ares ouve a oração de Kratos e entrega as lâminas do caos, um par de lâminas anexadas em correntes forjadas no fundo do Tártaro, ao seu novo servo. Kratos então retorna para confrontar o rei bárbaro e decapita o seu inimigo. Um vitorioso Kratos então triunfa sobre todas as guerras por toda a Grécia e, eventualmente, enquanto lidera um ataque a uma vila ocupada por adoradores de Atena, Ares engana Kratos, colocando sua filha e mulher na vila, a quem Kratos acidentalmente mata, embora Ares achasse que fazendo isso Kratos se tornaria um guerreiro perfeito. Este, por sua vez, renuncia sua servidão a Ares. O oráculo da agora destruída vila amaldiçoa Kratos e anexa cinzas de sua família morta em sua pele, fazendo com que sua pele fique branca, agora conhecido como o Fantasma de Esparta. Kratos é atormentado por pesadelos do seu horrível ato e compromete-se a 10 anos de servitude aos outros deuses do Olimpo. Finalmente, cansado de sua servitude, Kratos convoca Atena, que afirma a Kratos que se ele realizar uma tarefa final, o assassinato de Ares, ele será perdoado pelo assassinato de sua família. Atena então atribui a Kratos a tarefa de matar Ares, pois Zeus havia proibido a intromissão divina. Kratos é guiado pela deusa Atena até a cidade de Atenas, que está sendo sitiada por escravos de Ares. Kratos abre caminho batalhando até o oráculo de Atenas, mas não antes de terem um encontro com um estranho coveiro, que encoraja Kratos a continuar a sua tarefa. Encontrando o oráculo, Kratos descobre que a única maneira de matar Ares é localizando e usando a Caixa de Pandora, um lendário artefato que dá a um mortal poderes para se matar um deus. Após atravessar o deserto das almas perdidas, Kratos convoca o titã Cronos. Cronos possui o Templo de Pandora anexado em suas costas, um castigo imposto por Zeus a Cronos na Grande Guerra. Kratos escala o templo durante 3 dias antes de atingir a entrada, e ao entrar, supera uma série de armadilhas mortais e um exército de monstros. Kratos finalmente encontra a Caixa de Pandora, mas ao se tentar sair do templo com um artefato, ele é assassinado por Ares, que tem certeza que o seu ex-servo foi sucedido, enquanto um grupo de arpias leva a caixa a Ares. Kratos está a cair no Hades, submundo ou mundo inferior, o inferno dos gregos. Kratos, no entanto, luta para sair do submundo e, com a ajuda do coveiro misterioso que menciona que Atena não é o único deus olhando por ele, escapa e retorna a Atenas. Ao recuperar a Caixa de Pandora de Ares, Kratos a abre e usa o seu poder para tomar os poderes de um deus. Apesar dos melhores esforços de Ares para acabar com Kratos, tanto fisicamente quanto mentalmente, incluindo ser despojado das lâminas do caos, perder os poderes divinos e lutar contra uma horda de clones e perder sua família novamente, Kratos sobrevive e mata seu inimigo com a lendária lâmina dos deuses. Atenas é salva, e apesar de Atena dizer que seus pecados foram perdoados, seus pesadelos não poderão ser parados. Kratos então tenta cometer suicídio, lançando-se no mar Egeu, mas Atena intervém, dizendo que não cabia a ele tirar sua própria vida, pois teria feito um grande ato, matando um deus e levando-o de volta ao Monte Olimpo, como recompensa por seus serviços aos deuses. Atenas lhe concede as lâminas de Atenas e Kratos se torna o novo deus da guerra. Daí o nome do jogo God of War não se baseia no tema rodar sobre o deus da guerra Ares, mas sim no novo deus da guerra, Kratos.
E dando continuação à saga em God of War 2, após Kratos descer do Olimpo para ajudar seus guerreiros espartanos a destruir a cidade de Rhodes, Zeus, transformado em pássaro e sem escolhas, retira pouco do poder de Kratos e o deposita em uma estátua gigante. Kratos, com muita raiva e acreditando ser Atena responsável, vai em busca de derrotar o Colosso para provar para os deuses do Olimpo que ele merece ser um deus. Nisso, Zeus, num aparente gesto de generosidade, oferece a Kratos uma incrível arma usada na guerra contra os titãs, a Blade of Olympus, a Espada de Olimpo. Somente com ela Kratos conseguiria derrotar o Colosso. Este, ao ser derrotado pelo espartano, a mão do Colosso cai em cima de Kratos, quebrando sua armadura de Deus. Então Kratos, muito fraco e percebendo que, ao depositar o que restava de seus poderes divinos na armadura sagrada, havia exagerado de sua divindade, é surpreendido por Zeus, que revela que foi ele quem retirou os poderes de Kratos e depositou os poderes do guerreiro ao Colosso, e o mata com a Blade of Olympus, dizendo que o ciclo terminaria ali. Então, após Zeus ir embora com a Blade of Olympus, mãos infernais do exército de Hades levam o corpo de Kratos para as profundezas do inferno. Então Kratos, ainda meio morto, começa a ter alucinações de várias pessoas dizendo para ele resistir. É Gaia, a mãe da terra, que fala para Kratos se vingar dos deuses por eles terem traído ele, encontrando as 3 Sisters of Fate, irmãs do destino, e revertendo o passado. Nisso, Gaia cura Kratos, que sobe de volta para onde Zeus o matara, e pronto para seguir com o apoio dos titãs, o caminho de seu destino a bordo do Pegasus, o cavalo alado. Kratos monta em Pegasus e voa em direção ao templo das Sisters of Fate. Na metade do caminho, Kratos é derrubado por um inimigo que voava em um grifo. Então Kratos recupera o equilíbrio e voa para dentro de uma caverna, a caverna de Tifão, Titã dos Ventos. Em uma das mãos de Tifão estava acorrentado Prometeu, imortal, destinado a ser consumido todos os dias por um pássaro por ter roubado o fogo do Olimpo e dado aos mortais. Prometeu pede para que Kratos mate ele na fogueira, que ele estava ali embaixo, mas ao tentar arrebentar as correntes, Prometeu fica pendurado pelo pescoço sobre o fogo do Olimpo. Kratos vai em busca do Titã Tifão, que diz que não quer ajudar Kratos, mas mesmo assim Kratos pula no olho do Tifão e arranca um arco mágico, The Tifan's Bane. Então ele usa o arco para arrebentar as correntes que segurava Prometeu, que cai no fogo do Olimpo e finalmente morre. As cinzas de Prometeu dão a Kratos um novo poder, The Rage of the Tyrants, a raiva dos titãs. Kratos pega seu Pegasus e voa novamente em direção ao templo das Irmãs do Destino. Mas não só Kratos desejava ver as irmãs. No templo, que é uma ilha na verdade, o espartano encontra Teseu, que matou o Minotauro de Creta, Perseu, outro herói grego, Jasão, o líder dos Argonautas, que tinham o Tosão de Ouro, capaz de refletir ataques inimigos, e Ícaro, que na tentativa de deter Kratos se jogar com ele em direção ao submundo. Porém, o que ocorre é que Ícaro acaba perdendo suas asas para Kratos. Ele que se estabiliza-se ao ponto de evitar o inferno, mas não um reencontro com Atlas, a quem aprisionara no tormento de carregar o mundo em suas costas. Porém agora Kratos estava com Gaia e os titãs, e Atlas logo se lembra da poderosa arma Blade of Olympus que Zeus usou para vencê-los. Por isso emerge Kratos de volta à superfície e o ajuda, cedendo-lhe a magia Atlas Quake, uma magia mortal capaz de causar terremotos devastadores, matando facilmente seus inimigos, depois de progredir um pouco em sua jornada, alcançando o The Palace of Fates
Palácio dos Destinos, onde residem as Irmãs do Destino, Kratos descobre que Esparta fora arrasada por Zeus e por isso perde as esperanças, acreditando que jamais venceria Zeus. Porém, motivado por Gaia matando o Kraken, segue seu caminho e enfim encontra as Irmãs do Templo. Uma a uma, primeiramente surge de um trono Lachesis, arrogante, garante que Kratos não conseguirá alterar seu destino. Após um primeiro confronto surge Atropos, a segunda irmã, que ajudou Kratos a derrotar Ares. Atropos é facilmente derrotada. O mesmo ocorre com Laertes. Depois de acabar com as duas primeiras irmãs, Kratos se depara com a terceira, um monstro disforme com muitos seios e braços mortais. Dela, o espartano ganha um aviso: se ele persistisse com suas ações, destruiria tudo o existente. Kratos não dá ouvidos a Clofo, nome da terceira irmã, e acaba por eliminá-la também. Ao acabar com as três Irmãs do Destino, Kratos passa a ter poder sobre este, possibilitando que ele volte ao exato momento em que Zeus o matava para tomar-lhe a espada Blade of Olympus e iniciar um confronto mortal. O deus dos deuses fora desafiado. Após muito lutar, Zeus lança uma tempestade de raios sobre Kratos, que finge entregar-se. Mas, aproveitando-se de um descuido da divindade, contra-golpeia brutalmente usando o tosão dourado e prepara-se para desferir o golpe final com a sagrada espada. Nesse momento surge Atena, que para proteger seu pai lança-se entre ele e Kratos, que não pôde desviar a tempo e empala Atena com a espada, e assim mata mais uma divindade. Zeus, enfraquecido, foge e volta para Olimpo para organizar os outros deuses para a guerra contra Kratos. Antes de morrer, Atena explica que fez aquilo, pois se Zeus caísse, também todo o Olimpo cairia, e se este o fim dos deuses, também disse que o pai de Kratos, que nunca conhecera, era Zeus, e que este temia que, assim como fizera com Cronos, Kratos tomasse o seu lugar no Monte Olimpo. Sua última frase é: Deus, após Deus, irá negar sua vingança. Kratos, eles irão proteger Zeus. Zeus deve viver, para que o Olimpo também viva, e morre. Kratos então diz: se todos no Olimpo negarem a minha vingança, então todos no Olimpo irão cair. Eu tenho vivido nas sombras dos deuses por muito tempo, e era deles estar para acabar. Furioso por ter matado a única divindade pela qual nutria algum carinho, e em posse da arma mais poderosa do universo, Blade of Olympus, Kratos conversa com Gaia, dizendo a ela que Zeus está fraco, Ares e Atena estão mortos, e que ele possui a espada, Blade of Olympus, e diz que eles podem ganhar esta guerra, mas não neste tempo, levando Gaia e todos os titãs para o futuro. Kratos parte com os titãs rumo ao Olimpo, para pôr fim à Era dos Deuses. Enquanto isso, Zeus, depois de ter fugido da luta com Kratos, vai para o Monte Olimpo e chama alguns deuses, Poseidon, Ares, Hélios e Hermes, para uma reunião, dizendo que eles têm que esquecer suas brigas e diferenças e lutar contra essa besta, Kratos, fazendo o Olimpo prevalecer. No momento da reunião, o Monte Olimpo começa a tremer, os deuses vão correndo para ver o que é, e quando olham, vêm os titãs subindo o Monte Olimpo, liderados por Kratos, que estava em cima de Gaia segurando a Blade of Olympus, e diz: Zeus, seu filho retornou, e trago comigo a destruição do Olimpo. Depois da frase The End Begins, o fim começa, aparece na tela e o jogo acaba. God of War 3 traz esse fim como o início do jogo, fazendo uma continuação direta, com Kratos montado em Gaia e os outros titãs escalando o Monte Olimpo, em encontro aos deuses. No topo da montanha, Zeus, Poseidon, Hades, Hermes e Hélios se preparam para a batalha.
Kratos em seguida aparece, fazendo seu caminho, passando pelo braço direito de Gaia, quando um Leviatã aparece e começa a atacar Kratos. Depois da batalha e de aparentemente matar um dos vários Leviatãs, ele encontra com Poseidon em sua forma aquática. Depois de enfraquecê-lo, Kratos tira Poseidon de dentro da sua armadura aquática e começa a espancá-lo, consequentemente matando Poseidon, gerando uma inundação enorme que engole o mundo em água, fazendo com que apenas pudesse se ver pequenas partes das montanhas que ali ficavam. Mais tarde, Kratos e Gaia chegam ao topo do Monte Olimpo e encontram com Zeus. Depois de uma conversa entre pai e filho, acabam sendo derrubados do Monte Olimpo por um raio dele. Após ambos serem jogados para trás, Gaia tenta se segurar ao Monte Olimpo, mas acaba fazendo com que Kratos não consiga se segurar nela. Gaia diz que não pode ajudá-lo e explica para Kratos que se ela ajudá-lo, ambos iriam cair. Ela fala que a guerra dos titãs com os deuses é mais importante que a vingança de Kratos, e que ele fora um mísero peão para essa luta. Após isso, ele cai do Monte Olimpo enquanto Gaia continua tentando se segurar. Durante a queda, Kratos e a Espada do Olimpo são separados, com Kratos caindo no rio Estige. Ele nada até a margem, mas conforme vai se aproximando da borda, as almas do submundo tiram suas forças, diminuindo a sua barra de vida e de energia, tirando todos os seus Red Orbs e deixando as lâminas da Atena completamente inutilizáveis. Emergindo do rio, Kratos encontra o espírito de Atena, que lhe dá as Blades of Exile, as lâminas do exílio, em troca de sua confiança. Mais tarde, Kratos recupera a Espada do Olimpo, e com Atena mais uma vez para guiá-lo, sai em busca da Chama do Olimpo, na qual Atena disse que era de onde os olimpianos tiravam as forças deles. Emergindo do submundo, depois de matar Hades e roubar sua alma, e consequentemente liberando todas as almas que o submundo guardava, Kratos encontra Gaia, a causadora de sua queda, tentando voltar à Terra no Monte Olimpo. Com raiva por ela negar sua vingança contra Zeus, Kratos corta a mão dela fora, fazendo-a cair. Durante o caminho, Kratos elimina Hélios, que em consequência de sua morte acaba fazendo com que a Lua ficasse na frente do Sol, causando um eclipse permanente e envolvendo o mundo numa chuva e escuridão eterna. Após uma longa jornada, ele descobre que a Flame of Olympus, Chama do Olimpo, estava guardando a Caixa de Pandora, que continua a existir depois de seu encontro com Ares. Seu conteúdo é dito ainda ser capaz de matar um deus. Atena explica para ele que a única maneira de extrair a Flame of Olympus, Chama do Olimpo, é achar Pandora, que é a chave para extrair a chama e possibilitar que a caixa seja aberta novamente. Mais à frente ele derrota Hermes, cuja morte libera uma praga, envolve todo o resto da humanidade que sobreviveu às inundações e às outras calamidades. Em seguida ele encontra seu irmão, Hércules. Kratos o mata e adquire as Nemes Celtos de Nemea. Quando Hefesto descobre os planos de Kratos de encontrar Pandora, ele sugere que Kratos vá para o Tártaro em busca da Orphan Stone, para que Hefesto pudesse criar uma arma digna de um deus da guerra, sendo que, na verdade, sua real intenção era matar Kratos para que ele não chegasse a encontrar Pandora, mas Kratos não sabia que sua ida até lá teria de encontrar com Cronos e matá-lo, sem contar o fato de que a pedra estava dentro do próprio Titã. Depois de matar Cronos e entregar a pedra a Hefesto, assim Kratos recebe as Nefes Whiffs, chicote de Nemesis, e Hefesto tenta matá-lo logo após dar a arma, numa tentativa de salvar Pandora, sua filha. Kratos anda por diversos lugares, indo e voltando por vários locais, viajando pelas Shines of Balance, correntes que ligam o Monte Olimpo e o submundo, e acaba encontrando Pandora dentro do labirinto. O labirinto foi uma construção de Dédalo.
Zeus fez com que ele construísse esse labirinto para guardar Pandora lá dentro, como se fosse um objeto a ser ocultado e excluído de todo mundo. Depois de ser libertado do labirinto junto com Pandora, Kratos desce ao submundo para quebrar as Chains of Balance e possibilitar que ele suba novamente ao Olimpo e traga o labirinto para lá. Kratos e Pandora se encontram em um salão onde está a caixa de Pandora. Lá eles encontram Zeus. Kratos o ataca e começa a primeira parte da batalha final do jogo. Depois de Kratos derrubar Zeus, Pandora sacrifica-se para abrir a caixa de Pandora contra a vontade de Kratos, que a esta hora não queria perder Pandora, numa tentativa de reinstituir a família que ele tinha perdido. Ele abre a caixa só para descobrir que estava vazia. Furioso, Kratos reencontra Zeus em um lugar nas proximidades, onde novamente se envolve em uma batalha. No meio da batalha, Gaia emerge e furiosa decide esmagar ambos, pelo fato de que ela considerava que Kratos tinha traído os titãs. Para evitar seu ataque, eles pulam para dentro de Gaia, através de um buraco perto de seu pescoço. Dentro de Gaia, Kratos e Zeus começam a batalhar, dando início à segunda parte da batalha do final do jogo, terminando com Kratos transpassando em tanto Zeus quanto o coração de Gaia com a espada do Olimpo, destruindo a Titã com Zeus junto. Aparentemente morto, Zeus libera seu espírito para atacar Kratos, deixando-o desarmado. O espírito de Zeus, então possuído pelo medo que corrompeu ele após a caixa de Pandora ter sido aberta pela primeira vez, tenta fazer com que o medo entre na mente de Kratos, e o jogo nos leva a uma breve viagem à mente de Kratos. Lá, ele finalmente encontra uma maneira de se redimir por suas falhas, perdoando a si mesmo por seus pecados passados, e aprende que a esperança é a sua arma mais poderosa. Voltando a si, Kratos acorda, luta, tortura e finalmente destrói o espírito de Zeus, matando o deus dos deuses, mas aparentemente não causando nenhum dano ao mundo, apenas raios que agora desciam dos céus mais frequentemente. O espírito de Atena aparece, exigindo a Kratos o poder que tirou da caixa de Pandora. Ele responde que estava vazia, o que Atena não acredita. Mas então ela explica que quando Zeus prendeu todos os males do mundo dentro da caixa, ela temia o que poderia acontecer caso ela viesse a ser aberta, e colocou seu próprio poder dentro da caixa, a esperança. Ela então percebe que quando Kratos abriu a caixa ao derrotar Ares, o mal escapou e contaminou os deuses, enquanto que Kratos ficou com a esperança, o poder que Atena havia colocado dentro da caixa. Atena novamente pede a Kratos o poder de volta, acreditando que ela saberia a melhor forma de usá-lo para reconstruir o mundo, dizendo que iria fazer uma mensagem para todo o plano terrestre. Kratos duvida muito que a suposta mensagem que Atena daria ao mundo fosse resolver algo àquela altura. O eclipse eterno fazia um mundo em completa trevas. Os mares estavam cobrindo tudo, as plantações mortas, todos os humanos infectados por pragas. Em vez de devolver a esperança, Kratos tira a própria vida com a lâmina, a espada do Olimpo, liberando a energia para toda a humanidade a usar. Enfurecida, Atena pensa que o mundo não vai saber o que fazer com a esperança, e sai do local esvaecendo aos poucos. No chão, uma poça de seu próprio sangue. Kratos ainda tem lenta respiração, e devagar a câmera vai saindo do local e escurecendo, dando início aos créditos do jogo. No final dos créditos, há uma pequena cena onde Kratos já não está mais no local onde ele caiu, ao lado da espada do Olimpo, e apenas dá para se notar um pequeno rastro de sangue indo em direção à borda do abismo.
Há uma especulação e mistério sobre essa cena, pois aonde Kratos supostamente morreu, há um símbolo de uma ave talhada no local. Há indícios que a ave talhada é uma fênix, simbolizando sua ressurreição. Ainda no final, vale notar que os tornados vão sumindo, as nuvens negras também e o sol reaparece. Vale lembrar também que o gênero é de ação, aventura, hack and slash. A principal desenvolvedora foi a Santa Monica Studios. A principal publicadora foi a Sony Involve Entertainment. O criador foi David Jeff e a plataforma de origem foi o PlayStation 2. E as demais foram PlayStation Portable, Java ME, PlayStation 3 e PlayStation Vita e PlayStation 4. Ufa! Acho que é só isso. Você tem alguma coisa a acrescentar, Jean? O jogo tem alguns prós e contras, sendo que os prós são gráficos, história envolvente, cativante e a originalidade dele. Porque vamos combinar que não existe nenhum jogo que tem Deus da Guerra querendo se vingar, né? E falando em se vingar, alguns dos contras do jogo são que tem muito sangue e mutilação, sem contar os bugs do jogo apresenta de vez em quando. E é só isso mesmo.